Muito boa noite. Eu primeiro agradeço o crédito que todos dão aqui para o Personalidades em Foco. É efetivamente o maior motivo, ou o maior e único motivo de continuarmos, exatamente o crédito e a assistência que dão nos nossos encontros. Hoje nós estamos no encontro de número 159. O professor Paulo Vicentini vai nos abrilhantar falando sobre uma multipolaridade. E vai falar também não, ele vai falar também por conta da indicação de um grande amigo que foi o general Etchegóin, que já o conhece. E o professor Vicentini também abrilhanta por muitos anos a Academia da Escola Superior de Guerra. Ele colabora muito com os nossos cursos, inclusive com os nossos cursos de pós-graduação. Professor, um pequeno relato sobre este grupo. Amigos de turma, em março de 2020, no auge da pandemia, ligaram um para o outro perguntando se poderíamos conversar um pouco e, mais do que conversar, tomarmos um uísque às 18 horas de quarta-feira. Fizemos um primeiro, um segundo, um terceiro uísque, até que alguém deu a ideia de chamarmos um convidado. Chamamos o primeiro convidado, o segundo, o terceiro. E aí começamos a abrir para os amigos que aqui vieram e prestigiaram. Com isso, nós estamos hoje, em 2026, 6 anos de Personalidades em Foco, na reunião de número 159. De forma que eu, mais uma vez, agradeço a sua presença e seja muito bem-vindo, bem-vindo a bordo, e passo a palavra para o moderador, Almirante Guilherme. A palavra é sua, Guilherme. Obrigado, Raposo. Boa noite a todos. Como já anunciado, hoje o nosso convidado é o professor Paulo Gilberto Fagundes Vicentini. Esse gaúcho é historiador e professor titular de Relações Internacionais na Universidade Federal, do Rio Grande do Sul e em curso de Ciências Militares da ESEMI. Também atua na Escola Superior de Defesa e ministrou aulas no programa de pós-graduação em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra. É mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, pós-doutorando em Relações Internacionais pela London School of Economics, ocupou a Cátedra Rio Branco de Relações Internacionais na Universidade de Oxford, a Cátedra Rui Barbosa de Estudos Brasileiros na Universidade de Leiden, na Holanda, e como professor visitante nas universidades de São Paulo, de Veneza e Cabo Verde. É autor de vários livros no Brasil e no exterior, pesquisador do CNPq e coordenador do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais, o NERINT, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ao procurar conhecer um pouco mais da história, do nosso entrevistado, eu observei que não é um acadêmico que tende a viver encerrado em quatro paredes, mas que busca captar a realidade dos vários países que visitou em suas pesquisas, o que confere uma grande autenticidade às suas observações. Eu passo a palavra para o professor Vicentini para discorrer sobre a instável multipolaridade do mundo atual. Professor Vicentini, com a palavra, por favor. Muito boa noite. É uma grande honra participar dessa atividade. Eu quero agradecer é, a indicação do general Etchegóin e dizer que é muito bom falar para um público seleto. Né? Perguntaram se eu fazia questão de botar PowerPoint. Não, eu gosto mais de usar a palavra e de ver, né? De ver o público. Né? E principalmente falar fora da academia. Porque a academia, nesse momento, é um lugar de cegos, surdos e mudos. Todos têm uma opinião, embora não saibam nada. Tá? Então, quando há um grupo que realmente está interessado, isso me toca muito e me faz ser útil. Tá? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito, muito significativo no mundo,
e compreender não é fácil. Nós tínhamos uma situação que já vinha de algum tempo, da ascensão da Ásia, em particular da China, na economia mundial, a estagnação e até, às vezes, declínio dos Estados Unidos, da Europa, e que, em algum momento, algo teria que acontecer. Isso eu tinha a certeza absoluta que essa situação não seria algo tão simples. E aqui nós tínhamos um debate, um debate polarizado, que era os globalistas neoliberais que acreditavam que o sistema funcionaria muito bem ao longo do tempo, e por mais muito tempo, sob o controle das organizações multilaterais, com regras também multilaterais, sob, digo, uma hegemonia, mas uma certa coordenação dos Estados Unidos. Com o avanço de outras novas jovens potências tentando ascender, um outro grupo falou que o mundo entraria numa multipolaridade, que o peso das nações que compuseram o BRICS e mais outros, que não entraram, mas tinham perfil, que isso pesaria economicamente e mudaria politicamente essas organizações multilaterais, e que nós teríamos, então, reformas dentro desse sistema e que esse sistema continuaria operando. Isso parece aqueles filmes de casaram e foram felizes para sempre. Não, obviamente que isso não poderia perdurar muito tempo, e o que aconteceu foi que nenhum dos dois grupos, na situação atual, mostrou estar com a razão. Nós entramos numa fase que eu venho denominando aí há algum tempo, e já foi um pouco antes até de começar a guerra na Ucrânia, de multipolaridade instável. Sim, nós estamos entrando numa multipolaridade, mas de grande instabilidade. Nós tivemos o primeiro governo Trump, que foi um verdadeiro terremoto, mas ele foi atingido por um meteoro chamado Covid-19. E nós não estudamos o impacto da Covid. Nós só trabalhamos sobre a visão médica, humanitária, sanitária, etc. Mas o impacto que isso teve na economia, na organização econômica, em geral, no emprego, e aquilo que nós podemos chamar de dimensão psicossocial foi muito grande. Então, até mesmo ainda hoje se discute com cuidado qual teria sido a origem, mas mais nos interessa saber assim, quem soube aproveitar essa situação. E ela veio dar na saída de um governo vacilante do Joe Biden. E o Trump é um personagem muito caricaturizado e a gente não sabe muito bem como lidar, porque a imprensa nos bombardeia permanentemente com visões meio cômicas até sobre isso. Ele tem um instinto para o jogo empresarial, e a sua grande revolução começou exatamente na sua candidatura lá atrás, quando ele pegou um partido republicano que se encontrava estagnado, por conta das guerras que não terminavam nunca, por conta dos choques econômicos, a crise de 2008, etc. E ele entrou como um outsider, ele era do partido, mas ele não era um quadro político, e conquistou o partido. Montou, recordo, por exemplo, que a família Bush, que é importantíssima no sistema americano, não compareceu a cerimônias correspondentes ao novo presidente. Então, esse é uma situação que acabou desembocando na guerra na Ucrânia. Nós também ouvimos falar muito dessa guerra, mas nem a dimensão militar e nem a dimensão política são devidamente analisadas. Na verdade, essa guerra começou um pouco antes, ela começou lá em 2014, ela entrou numa estagnação momentânea, mas a situação evoluiu até nós termos a invasão russa
ao território ucraniano, tá? Uma Ucrânia fortemente apoiada pelos países da OTAN. Tá? Então, esse conflito ele sacudiu um pouco o panorama em dois sentidos. Primeiro, que a ideia de um poderio militar russo que levaria de roldão a Ucrânia não se configurou, mas estava preparado já, ou vamos chamar assim, a retaliação, que seria um pacote de sanções arrasadores, tá? Como diria o presidente Trump, tremendous, tá? Assim, uma coisa para acabar com a Rússia. E, para outra surpresa, a Rússia não colapsou com isso aí, tá? Porque nós temos muito o costume de adjetivar as lideranças, e eu acho que o papel da gente, cada um tem os gremistas, tem os colorados. Eu sou colorado, estou sempre quase caindo para a segunda divisão, mas, enfim, lealdade é tudo na vida. Tá? Então, nós temos um problema de compreensão, tá? Ou seja, controlar os nossos sentimentos, as nossas preferências e analisar friamente. Nós estamos num mundo que tem muita informação, mas pouca inteligência. Digo inteligência em atividade de inteligência mesmo, para compreender esse quadro tão complexo que existiu. Então, a tentação de transformar em caricatura países, lideranças, é muito grande. E isso, para um analista, para um cientista, é algo que não se perdoa. Tá? Ele pode deixar isso para o leigo, tá? E ele vai buscar, vamos dizer assim, uma compreensão maior. Tá? Então, o que acontece a partir essa guerra? Ela vai passar por muitas fases completamente diferentes, com objetivos diferentes, ao ponto de muitos analistas não conseguirem identificar com clareza quais são os objetivos de cada um dos lados. E os meios empregados, eles variaram ao longo do tempo. Estamos tendo, aliás, um verdadeiro laboratório militar, tá? E estratégico nessa guerra, onde as situações evoluem, tá? E o discurso não acompanha a, a realidade. Tá? Então, vamos dizer assim, é nesse quadro dessa guerra que está estagnada que o presidente Trump retorna e é eleito para um novo mandato, tá? Com o seu MAGA, Make America Great Again. E, dessa vez, ao contrário da primeira posse, os grandes homens de negócio das grandes corporações, os nossos chamados multibilionários ou até trilionários já, estavam presentes nessa sua segunda posse. Então, houve uma mudança. Ele traz uma clara consciência do declínio americano. Né? Por muitos anos, para manter uma situação interna nos Estados Unidos, houve uma terceirização da produção para a Ásia, tá? E houve, aí tem fatores que a gente quase não se atenta, tá? Por alguns autores. Existe um francês chamado Emmanuel Todd. Ele é formado até na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Ele tem algo múltiplo, mas ele é um demógrafo, tá? E ele tem uma grande sensibilidade para algumas coisas. Tem gente que não segue muito as suas ideias, tá? Que, aliás, elas mudam com o tempo. E eu discuto e brigo muito com os alunos, porque eles dizem, mas o senhor vai dar esse texto, a gente não concorda com esse autor. Isso é mais uma razão para ler. Tá? A gente não pode ler só os amigos, porque a gente já sabe o que os amigos vão dizer. A gente tem que conhecer todos. Tá? Então, ele traz uma ideia muito interessante sobre uma mutação dentro da sociedade americana. O que mudou na sociedade americana? Só se refere normalmente o imigrante, tá? Mas ele vai mostrar, assim, desde os anos 70, o declínio, tá? da ética protestante do americano, tá? O americano WASP, que tinha White Anglo-Saxon
Protestant, né? Houve um declínio nisso aí. Isso aí vai se repercutir, inclusive, ele dá muitos dados do Departamento de Educação americano sobre a formação dos jovens nas universidades. Então, o americano da GEMA, ele é cada vez menor e ele trabalha, sobretudo, para cursos que têm um retorno imediato, né, como esse direito para legislar nas grandes corporações, né, o management para fazer fusões e aquisições, etc., né, e para o mercado financeiro. E os jovens de elite de esquerda vão todos para a área das humanidades, estudar antropologia, direitos humanos e coisas do gênero, né? Então, ele mostra como houve, assim, por exemplo, um declínio na formação de engenheiros, por exemplo, e de cientistas. O engenheiro é o sujeito que tem que botar o pé no barro, tratar com o peão, mexer com os ingredientes. O cientista é o sujeito que vai ficar preso num laboratório, ganhando um salário que nem sempre é grande coisa, para quem sabe um dia ter uma invenção. Então, quem é que se meteu nesse mercado? Quem é o maior público nas universidades americanas? Chineses, indianos, árabes, até iranianos, inclusive, né, constituíam a maior parte, né, dos que vão se formar em engenharia e nas chamadas ciências hard. Então, esse é um fenômeno muito importante que é mostrado, né, em alguns trabalhos. E o Trump ele vai agir, tá? Ele tem alguma coisa de tentar recuperar o que era os Estados Unidos, tá, naquele período. E, para tanto, ele acha assim, que é importante abandonar a dispendiosa hegemonia, né, americana. Isso não quer dizer que ele vai renunciar a um papel de liderança, mas a forma está muito mais focada na visão vamos dizer assim, da perspectiva do Partido Republicano e que é bem diferente da do Partido Democrata. Ambos querem uma América poderosa, não há nenhuma dúvida, mas os meios empregados são bastante diferentes. E eu faço um desafio. A gente conhece muito pouco os Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm até nós. Nós não vamos até eles, como se fosse um país diferente quando a gente foi tentar conhecer o Cazaquistão. Desde que nós nascemos, os Estados Unidos vêm até nós. Nós temos uma percepção cultivada desde a infância, quando a gente liga a televisão e nós temos uma concepção daquilo ali. Mas a gente não conhece profundamente como é que funcionam os Estados Unidos, tá? Então, esse é um ponto muito importante, né, para a lógica que vai se desenvolver no seu governo. O Trump tem uma maneira de atuar, né, que já tem alguns autores bons que conseguem mostrar a forma, né, com a qual ele interage com os adversários, e é tipicamente aquela visão meio do mundo dos negócios e de um grande jogador. Ele sabe jogar, né? Ele tem uma percepção sobre a fraqueza dos outros, tá? E ele sabe com quem que ele deve conversar e enrolar, por exemplo, como ele faz com o Putin, tá? Ele parece que ele entra humilhando o Zelensky, ele ameaça cortar o dinheiro, ele acaba com seus aliados europeus, né, humilha também, né, e isso aí e vai negociar com o Putin. Isso dá uma ideia de que ele está amolecendo o jogo para a Rússia, quando não se trata disso. Pelo contrário, né, o que ele está fazendo é passar o fardo financeiro para os países europeus da OTAN. Né? Ou seja, vocês vão investir em defesa e vão comprar material nosso e transferir para a Ucrânia. Então, ele tem uma visão, né, muito clara nesse sentido.
E ele vai variar o discurso, a gente tem que pensar assim, ó, naquele momento, quem é que ele está atacando? E ele tem que atacar tanto um pessoal do seu próprio partido, da sua própria base de atuação, né, com a qual ele dizia que ele não ia se envolver em conflitos, tá, e ele tem que bater nesse grupo, tá, como ele tem que bater também no grupo dos democratas, tá, e que agora virou um alvo prioritário por conta das eleições de meio de mandato que vão ocorrer daqui ainda mais para o final do ano e que é decisivo para a continuação do projeto dele, que é de criar um espaço geoeconômico. Tá? Ele reconhece que tem uma multipolaridade, ele tem assim, um verdadeiro desprezo pelas organizações internacionais, mas isso não quer dizer que essas organizações pararam de atuar. Essas organizações seguem, mas elas vão ser acionadas em algum momento, né? Elas ganham ali conjunturalmente, né? Ou seja, não há uma noção assim de acabar completamente com elas, mas sim com um poder que elas tinham de regrar os assuntos internacionais. Então, é nitidamente assim, a volta do Estado. Tá? E o resultado pretendido é uma mudança na área econômica o mais imediato possível. Por quê? Porque a China ela vai se transformando. A China é um dragão, né? Mas ela é também uma esfinge que ninguém consegue decifrar direito. As pessoas mudam constantemente a visão que elas têm sobre a China, porque elas, na verdade, não sabem o que é o projeto chinês, e o projeto chinês é muito mais flexível do que parece. Então, diversas situações que se criaram, pivô da Ásia, a crise financeira, a China sempre manobra, se readapta e vai indo em frente. Então, os Estados Unidos precisa, de alguma maneira, agir nesse sentido. É isso que ele vai tentar fazer com essa sua geoeconomia. E que tem uma, uma área hemisférica que é fundamental e onde é o avanço mais recente da China, que a América Latina ela foi muito desprestigiada, não diria, mas negligenciada é a palavra. A América Latina foi muito negligenciada nas últimas décadas, muito discurso político, etc., pouco investimento, etc., etc. Tá? Então, nós temos um problema nessa área, porque a China ela sabe como chegar, o que oferecer para cada um é diferente. Se o país é um grande negociador, a China é obrigada a baixar suas expectativas, eles são muito realistas, jamais se metem na política local, né? Porque se muda o governo, pode cair tudo. Então, eles são é bom a gente ver, às vezes, aqueles canais de televisão aí, a cabo, etc. Então, você vai ver, por exemplo, que a narrativa chinesa ela chega a ser entediante às vezes, porque ela fala do mundo como se o mundo estivesse andando normalmente. Então, o avanço nos últimos tempos foi de tal ordem, tá? Vamos dizer assim, que se criou, vamos dizer assim, um retorno da doutrina Monroe e que a preocupação, assim como a da velha doutrina Monroe, porque aqui nós temos na América Latina, às vezes, um esquerdismo assim, até meio ridículo, né? Que nós sempre somos vítimas da grande conspiração. A América Latina, em 1823, não era nada. O problema dos Estados Unidos naquela época chamava-se Inglaterra. Eles recém tinham ficado independentes, eles estavam construindo uma expansão territorial e eles tinham uma tensão com os Estados Unidos, com o Reino Unido, perdão. Tá? Então, toda a tentativa, né, de europeus chegarem nessa área incomodava os americanos, particularmente na área, por exemplo, do Caribe. E não esqueçam que o Canadá era, vamos dizer assim, Inglaterra, então a própria demarcação de terras, etc, etc. Então, vamos dizer assim, esse é um ponto e, claro, imediatamente volta-se para o Ártico. Tá? O Ártico hoje é uma zona pivô do mundo. Quando ele fala em anexar a Groenlândia, tá?
Bom, é só olhar o mapa e vocês vão ver que a projeção dos países para a área econômica exclusiva, para dentro do Ártico, os Estados Unidos têm um pedaço muito pequeno, que é só do Alasca. Tá? O Canadá tem arquipélagos gigantescos e a Groenlândia, tá? Que pertence a um pequeno reinozinho, tá? Poderia, em outro momento, ser chamado um pouco um reino de opereta que quase ninguém ouve falar, tá? A não ser como algo assim turístico, mas que na verdade não é tanto. Tem um espaço enorme, depois tem a Noruega. Tá? Os russos têm lá uns 45% do espaço do Ártico. E essa é uma zona que virou uma zona de disputa geopolítica como corredor, zona que tem recursos naturais, inclusive petróleo e gás em abundância, e que está mudando a orientação de muitas rotas pelo mundo. Então, começa por aí. Tá? Começa por aí. É evidente que o objetivo não deixou de ser a própria China, tá? Mas a ideia de que vai ter uma guerra enorme contra a China é uma ideia de que não creio que vá acontecer. Segundo ponto, que o Trump vai, quando a gente tem um problema, vamos supor assim, problema financeiro, tá? E a gente não quer tirar dinheiro no banco com esse juro. Quem são as primeiras pessoas que a gente recorre? Os parentes e os amigos. Né? Então, o Trump vai recorrer, né, aos seus aliados, que, na verdade, são aqueles que, na Segunda Guerra Mundial, passaram a ter um nível inferior, né, de comando do sistema mundial. Então, esse é um ponto muito importante, porque esses países eles não têm muito como reagir, né, à pressão e à demanda americana, que tem muito de teatral naquilo tudo que ele faz, né, e que ele tenta. Isso se estende lá ao Japão, à Coreia do Sul, né, os tigres asiáticos, que também são países que, com a Segunda Guerra Mundial, eles sofreram. O Japão é muito rico. É muito rico e tem grande parte do seu território, né, com bases estrangeiras, né, supostamente para proteger alguém, mas a questão não é essa. Se nós entendermos aí o poder naval americano, como ele se constituiu e todo o resultado da Segunda Guerra Mundial. Né, isso aí, sem dúvida nenhuma. E o Trump ele não vai levar muito a sério outros países, instituições, a não ser aqueles que ele considera que contam um pouco mais, que é a própria Rússia, a China, evidentemente, e a Índia. Então, a ideia dele é um jogo, né, entre quatro players maiores, onde os Estados Unidos são primos inter pares. Né? Os Estados Unidos ele está numa posição ainda muito superior ao desses países. E mais, tá? O Trump fala muito em recusar algumas coisas do BRICS, etc., mas ele tem perfeita consciência da profunda desconfiança que existe, por exemplo, entre a China e a Rússia. Tá? Eles têm adversários comuns, mas de formas diferentes. A Rússia não é uma potência econômica como a China é. Tá? Então, quando nós formos olhar as coisas com mais cuidado e menos ideologia, a gente vai entender as alfinetadas que o Putin dá de vez em quando. A China cresceu porque nós estávamos vendendo petróleo e gás com enorme desconto para eles por conta das sanções. Tá? Quem está lutando somos nós. Então, isso são estratégias diferentes. O crescimento econômico da China, ao lado de um país cuja população está declinando e que tem recursos naturais imensos, né? Imensos. Evidentemente, o temor é se tornar um junior partner. E a China e a Rússia, historicamente, mesmo quando os dois eram comunistas, andavam sempre em contraponto um ao outro. Tá? Os períodos de lua de mel foram sempre interrompidos rapidamente por um longo período de divórcio litigioso, tá? A ponto de se afrontarem e se enfrentarem em vários lugares
do mundo. Nessa luta aí, os Estados Unidos ele pretende muito controlar os recursos estratégicos nos minérios raros, tá? Que são extremamente importantes. Porque aqui tem um ponto que eu acho fundamental, que as pessoas não se dão conta, é o duplo papel que os Estados Unidos exercem no sistema mundial, tá? Que ele é um Estado nacional, ele é um país, ele tem fronteira, ele tem contabilidade nacional, ele tem, enfim, ele é um país, mas ele é, ao mesmo tempo, o coração do sistema mundial, tá? Então, os Estados Unidos, ele precisa, por exemplo, que os países tenham dólares para comprar os produtos norte-americanos. Então, essa ideia de valorizar ou desvalorizar o dólar não é uma equação fácil. Isso aí oscila com o passar do tempo. Lá, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que os competidores econômicos estavam destruídos, a Inglaterra ficou rebaixada, a Alemanha e o Japão liquidados como potências econômicas, momentaneamente com potências econômicas competitivas, França e outros países, né? Isso aí permitiu os Estados Unidos ter um papel, né, em que ele ia lá investir nos outros países que usavam esse dinheiro para comprar produtos americanos, como o Plano Marshall. Tá? Então, hoje, esse dilema de fazer a América ser produtora, né, e, inclusive, exportadora, ela sempre tem uma tensão muito grande, pois como que os outros países vão conseguir dólares para comprar? E, ao mesmo tempo, combatendo a ideia da desdolarização. E aí, vamos dizer assim, como empresário, se discute se ele é bem sucedido ou não, né? Quando ele não é bem sucedido, ele muda de ramo, ele sempre se reinventa. Mas, veja, eu não estou fazendo apologia dele, longe disso, mas isso é apenas um dado realista. Ele sabe a que ponto chegou, quando ele critica, né, toda essa estratégia aí que veio da globalização, essa ideia meio mágica que tudo daria certo, que o mundo seria bom para todos, inclusive, principalmente para os Estados Unidos, ele mostra coisas que são assustadoras, déficit trilionário, dívida pública estava em 36 trilhões, déficit orçamentário quase 2 trilhões em 25, déficit comercial 1,2 trilhões, dívida, e aí vem o problema maior, mexe com o sistema financeiro, a dívida corporativa ela superou a casa dos 22 trilhões e as dívidas pessoais nos Estados Unidos, dívida das famílias, CPF, não CNPJ, CPF, ela é da ordem de 20 trilhões. Então, vamos dizer assim, é um quadro extremamente complicado. Tá? As ações que foram se dando nesse quadro é que essa multipolaridade instável, ela é extremamente multinível. As negociações, às vezes, na área econômica estão indo bem, num certo sentido, mas a parte securitária vai em sentido oposto. Às vezes, em plano global, a negociação entre dois países está bem, mas há rivalidades regionais que perturbam. E mais, isso é imprevisível, isso muda rapidamente. Tá? Então, essas alianças hoje elas são muito fluídas. Então, a Rússia era uma grande aliada do Irã? Sim. E o ataque ao Irã fez mal à Rússia? Não. Tá? Já estão me dando aqui o meu limite de tempo. Ó, o reloginho já está me dando. Então, para encerrar, vejam só como a gente dorme num dia e no outro dia, quando vai tomar café e abre o jornal ou liga o maldito celular, quer dizer, só tem mensagem cobrando coisa da gente, né? Nunca é uma boa notícia. Bem, a gente dorme numa situação e no outro dia o mundo está completamente diferente. Como é que os estados fazem para se programar, para criar uma grande estratégia? Esse tem sido um ponto extremamente complicado. Só para dar um exemplo, em questão de menos de 3 meses, o que nós tivemos? Nós tivemos
o caso da Venezuela, que em vez de fazer um regime change, né, os Estados Unidos inauguraram, o Trump inaugurou uma fórmula nova, que é change into the regime. Ou seja, não precisa mudar o regime. Vai lá e faz um acordo com uma facção. Tá? E, bom, aqui na América Latina, as pessoas não levam umas coisas muito a sério. E foi uma operação extremamente fácil e bem-sucedida. E aí, no embalo disso aí, nós começamos a ter alguma coisa que é profundamente grave. A gente não acha grave quando é com os outros, mas isso pode acontecer com a gente, que é o apresamento de navios em águas internacionais por conta de uma decisão de um país, e não por conta de, vamos dizer assim, do sancionamento por Nações Unidas ou o que quer que seja. Então, é um ato, né, que na história já teve um nome. Tá? A história já teve um nome. Depois, no estalar de dedos, eles deixam os cubanos, como é que é, a pé e no escuro, e nenhum dos supostos aliados de Cuba mexe um dedo, tá? Não mexe um dedo, porque realmente não tem como enfrentar essa situação. E ele procura um meio mais fácil de resolver esse problema sem um grande conflito. Então, ele vai criando uma situação nesse sentido. E aí, nós completamos a cereja do bolo, a guerra contra o Irã. Tá? Nós temos o caso ali da aliança com Israel, saber o que começa primeiro ali, o que é que manda primeiro. Né? Isso aí é um dado que não tenho como, aqui nesse momento, dizer, né? E analisar, mas qual é a percepção que eu tenho do que ele está fazendo naquela região? Ele está comendo os russos pelas bordas. Tá? Aquilo que é o New Abroad, que era a área de exterior próxima à Rússia, através da Turquia, tá? Através da Turquia, onde ele melhora um pouco as relações e vai chancelar as mudanças ali no Cáucaso, tá? E do Cáucaso já aquela entrada para a Ásia Central. E entrando na Ásia Central, que são repúblicas vastíssimas, com recursos naturais imensos, tá? Mas são países que são bastante débeis. E tem duas dimensões: tem uma dimensão econômica, tá? Que é realmente privar a China, tá? Do acesso a essa região, porque não podendo, quem sabe, por mar, manter as suas conexões atuais, a China ainda teria uma grande reserva, né, de recursos na Eurásia, internamente. Então, que ele chamou de TRIP, com dois P's, né, o corredor, aquele desenvolvimento, esse é um outro ponto que nós temos que pegar o mapa e sentar e trazer, nós temos que trazer a geopolítica para o dia a dia, porque é ela que está ditando as coisas hoje. Os múltiplos corredores de investimento, de comércio, de logísticos e tal, que estão se fazendo, né, ou está sendo proposto, eles são continuamente ameaçados por algum tipo de ação militar ou política. Tá? Mas tudo isso, como eu disse, é muito instável e fugaz. Vocês acham que os Estados Unidos podem confiar inteiramente na Turquia? Não, a Turquia tem seu próprio jogo, e que, inclusive, é em competição com Israel. Tá? Esse é o, o ponto. Tá? Então, o quadro que nós temos tem alguns lances mal planejados, como parece o resultado dessa guerra. Tá? Ela nos deixa inúmeras lições e nunca se deve pegar o adversário e dizer ao adversário que ele, né, pensar no adversário como um débil, e nunca se deve pensar no adversário como alguém que tem força total e que pode tudo. Tá? Esse é um erro que frequentemente é cometido quando a arrogância sobe a cabeça. Tá? Então, o que vai acontecer? Bom, isso não se sabe, mas hoje um problema muito grande que tem dessa agenda é as eleições americanas, que vão decidir o projeto futuro. Eu paro por aqui, já vejo
Tá? Já vejo que o meu horário passou aqui, lamento, mas se vocês começaram com o whiskyzinho no fim da tarde, esse assunto, para mim, é um vinho tinto. Ele não acaba nunca. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu vou dar início à fase de perguntas. Inclusive, eu peço que alguém na audiência quiser fazer perguntas, já vi que o Brigadeiro Delano já sinalizou, o faça, por favor. Ao longo da sua apresentação, eu fiquei lembrando de uma opção de coisas, inclusive de um republicano, né? Richard Nixon, ele num livro chamado Beyond Peace, ele narra o diálogo com Churchill e se vê claramente como ele menosprezava os organismos internacionais. Mas eu queria levantar um outro assunto e eu queria justamente compartilhar uma oportunidade em que eu assisti uma de suas aulas do programa de pós-graduação. Eu anotei uma recomendação de leitura, que era o livro Weapons of Mass Migration, do Kelly Greenhill, do Cornell Studies in Security Affairs. E mesmo tendo algum conhecimento sobre o assunto, ao ler o livro, eu fiquei muito impressionado com a dimensão do tema, que é muito mais complexo que a gente costuma imaginar. O usual é que ele seja tratado com um certo coitadismo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mormente no cenário atual, com os eventos que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Eu gostaria que o senhor abordasse o tema dentro desse contexto do mundo complicado que nós estamos vivendo, né? Porque há uma grande inércia em se perceber essas manobras quanto a essas migrações e como é que se pode até mesmo se resguardar quanto às suas consequências. Por favor. Quantos minutos? 5? 5 minutos? Bom, não sei. O tema é Não, grande, né? Fique à vontade, professor. Fique à vontade. não, esse tema é um tema importantíssimo e, como o senhor disse, ele é visto. Vamos pegar o caso da Europa, né? Quem na Alemanha que é a favor de abrir as portas para o imigrante? É muito engraçado, mas a esquerda light, Partido Social Democrata, né? E que tem aquela coisa do humanitário. Eles estão sendo perseguidos, etc., né? Nós precisamos ter um acolhimento, etc., etc., etc. Bom, é claro que quando nós vamos ver no detalhe, quase ninguém, né, alguns sim, mas outros se aproveitam, né, dessa generosidade que é chegar lá, receber uma bolsa imigrante, ter um local para morar, etc., né, ter inúmeros privilégios. E tem o outro lado, que é a confederação empresarial. Então, nós temos casos de dois países que têm políticas diametralmente opostas, o Japão e a Alemanha. Os dois países têm uma estagnação demográfica, e no caso da Alemanha, ele é um envelhecimento e um declínio lento da população, e no caso do Japão, ele é um declínio muito mais acelerado, né, um envelhecimento e um declínio muito mais acelerado de população. No ano 2100, o Japão vai voltar a acho que os 2 dígitos de população, e com a população fortemente envelhecida. Mas o Japão se nega a acolher imigrantes. Ele é muito seletivo e muito duro, inclusive os nossos niseis que vão para lá, tá? Não trata só porque tem olho puxado e aprende a falar japonês de novo, não recebe lá um grande tratamento. E a Alemanha tem uma política oposta. A Alemanha quer e pede imigrantes. Tá? Agora, isso é diferente, por exemplo, de imigrantes que vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de imigração, ele é um melting pot. E os países europeus não, aqueles estados se constituíram naquelas fronteiras longamente, foram séculos de guerra,
séculos de guerra para constituir ali o país, o Estado e a nação, que envolve uma cultura, uma língua, etc., né? Às vezes com uma homogeneidade étnica, às vezes não, como na Suíça, mas, enfim, aquilo ali, ninguém duvida que existe uma nação suíça. E, a partir da década de 70, começou a haver uma estagnação demográfica. Acabou o baby boom no hemisfério norte e o sul continuava, né, na base, inclusive, do declínio, né, do declínio da mortalidade. Então, com ajudas né, de saúde, ajuda nutricional, etc. Então, a população ela foi crescendo, mas esses países eram muito instáveis, sem uma economia muito forte, né? E, Pois é, em Miguel. geral, foram para as suas antigas metrópoles. Então, árabes, vietnamitas e africanos foram muito para a França, cada vez mais e mais e mais. Tá? Latino-americanos começaram a entrar mais nos Estados Unidos, que também recebia a população de outros lugares. Mas isso aí causa problemas diferentes de país para país. Tá? Nós estamos com a situação que é a automação da produção, e agora com essa questão da inteligência artificial, né? Isso aí se tornou muito forte, que é a redução dos postos de trabalho, tá? Que vai havendo gradativamente. E, bem, e aí recebe mais população. E uma população que é generosamente tratada pelas políticas públicas, em geral, né? Principalmente na Europa. Então, isso começa a provocar um ressentimento por parte da população. Então, a performance eleitoral desses partidos chamados de partidos populistas, partidos de direita, Frente Nacional na França, né? AfD na Alemanha, a gente pode dizer que esses partidos estão no poder na Hungria, na Itália, na Inglaterra. Também a imprensa nos prepara umas notícias muito depuradas de dados que não são interessantes. Quando nos falam da vitória esmagadora do Partido Trabalhista na Inglaterra, eles estão só mostrando o número de cadeiras no parlamento. Mas como o voto é distrital e o número de eleitores para eleger um deputado varia muito, se nós estamos falando da cidade de Londres, se a gente está falando de uma pequena cidade no norte da Inglaterra, etc, etc. E quando nós vamos ver, na verdade, os conservadores não perderam tantos votos, e os que mais cresceram foi aquele partido UKIP, tá? Do Farage, tá? Que é o partido que era o partido do Brexit. Se o voto lá fosse simplesmente proporcional, né, total proporcional, e não por distrito, em vez de 4 cadeiras, eles teriam, segundo me parece, eles teriam quase 40 cadeiras no parlamento britânico. Tá? Mas como é um eleitorado que está disperso em vários distritos e ali eles não conseguem fazer uma maioria, é muito raro. Então, assim, acho que a gente tem que dialogar muito com a imprensa, certo? Mas às vezes parece que a imprensa é que diz aos cientistas políticos o que eles devem dizer, como que eles devem analisar uma eleição. Então, se nós observamos a quantidade de leis, etc., que são hoje aprovadas para tentar restringir a ascensão desses partidos, ações legais contra os seus dirigentes, etc., a gente vê que aquela elite formada lá na integração europeia, pós-Segunda Guerra, etc., que se moldou, ela está assustada com essa mudança que os seus próprios cidadãos estão pedindo. A América Latina ela tem muita desorganização, falta de projeto, mas ela já está num processo, vamos dizer, que não é mais um crescimento demográfico muito grande, não. Pelo contrário, né? Nós vemos, inclusive aqui no Brasil é muito claro isso, também o envelhecimento da população. Aqui no Rio Grande do Sul, então, nem falar. Mas é muito, muito forte.
Os Estados Unidos é o único país desenvolvido que continua crescendo porque ele ainda recebe imigrantes. Mas se criou uma verdadeira indústria da imigração, como viu uma palestra da encarregada da Polícia Federal sobre os delitos transnacionais, né? Brindou com muitos números e mostrou assim que são organizações que atuam em determinadas regiões, ali eles se organizam, eles criam uma indústria de mandar gente ou a pé pelo México, ou qual é a maneira de entrar como turista e ficar, etc., né? E cobram por isso. Agora, onde é que a população está realmente crescendo muito? Já não é mais no Oriente Médio e já não é mais na Ásia. Na Ásia, ela ainda cresce um pouco, mas a Índia passou a China. Né? Há 2 anos atrás, a China, pela primeira vez, deixou de ser o país mais populoso do mundo e perdeu para a Índia. Mas o continente que mais cresce a população é na África. Tá? Então, em 2100, a África vai ter a mesma população que a Ásia, praticamente, é uma coisa mínima de diferença. Então, a migração para a Europa, ela começa a ser massiva, tá? Ela começa a ser massiva, a ponto de desestabilizar um pouco países, por exemplo, como Portugal, tá? É que daí não é só em função da CPLP, então tem os de língua portuguesa, que o Brasil também o brasileiro já também aproveita, e isso criou uma situação muito, muito complicada. Então, eu acho que a gente deve olhar para outros momentos históricos quando isso aconteceu. Tá? O Império Romano, eu sempre pergunto às vezes aos alunos assim, principalmente aos militares, escuta, quando caiu o Império Romano, foi o grande império que derrotou o Império Romano? Aí fica um silêncio e diz, pois é, não existia um país tão poderoso como Roma quando Roma caiu. E ela caiu por onde? Ela caiu por dentro. Tá? Os mongóis vieram sobre os eslavos empurraram os germanos, e os germanos chegaram na fronteira do Império Romano e entraram. Tá? Foram entrando e os romanos, já um tanto em declínio, precisaram dessa gente para controlar o limes, a sua fronteira fortificada. Tá? Inclusive, dessas legiões romanas, no final, elas tinham uma quantidade de estrangeiros muito grande. Então, o que vai acontecer é um conjunto de fatores que vai levar ao colapso, né, do Império Romano, que tem a ver com eras de grande migração. Existe na história épocas de grandes migrações e existem épocas de mudanças climáticas. Já houve várias. Quando essa história começou, que agora nós temos uma mudança climática, porque é o aquecimento, eles, meu Deus, eu vou ter que fazer um desviozinho agora, eu vou ter que começar a estudar isso. Mas eu não vou procurar livros de politólogos e sociólogos comentando isso. Eu vou procurar livros lá nas áreas específicas, nas áreas duras. Tá? Então, ali, bom, fui procurar a história natural da Terra. Então, ao longo da história aconteceram muitos fatos que são decorrentes de alterações climáticas que deram, inclusive quando a humanidade não tinha nem condições de influenciar em nada do que acontecesse na atmosfera. Tá? E isso tem impacto na alimentação, isso tem impacto nas migrações, etc. Então, eu acho que nós temos um somatório de fatores que são bastante complexos e achar solução para isso demanda assim, muita criatividade e ação política e não apenas uma visão politicamente correta do que até porque essas pessoas muitas vezes que são a favor assim, de ampliar, abrir para a imigração, às vezes eu pergunto colegas na Europa, né? Aí eu escuto aquilo e a gente vai dando linha, né? O bom pescador sabe que ele tem que dar linha para depois pegar o peixe. Ah, isso levasse algum já desses refugiados para tua casa? Eles olham, não, isso é uma tarefa do Estado. Ah, é? E quem é que mantém o Estado? São vocês, e agora vocês estão reclamando que há leis que querem fazer com que a aposentadoria se dê
mais tarde. Tá? Então, é impressionante como pessoas, às vezes, com muito conhecimento, não conseguem concatenar as ideias. Então, vocês pensem no subcontinente indiano e pensem que o Paquistão já tem uma população maior que a do Brasil. E olhem o Paquistão no mapa. E olhem o mapa natural do Paquistão e vejam que ali, ó, 3/4 das terras do Paquistão são absolutamente improdutivas, ou são desertos e alta montanha. E vocês imaginem uma seca gigantesca que pegasse assim 3 anos, 4 anos de quebra das colheitas em todo aquele na Índia e no Paquistão. Então, a possibilidade de conflitos em grande escalada ou de desestabilização interna de algum país é muito séria, gente. Isso está batendo aqui na nossa face e as pessoas continuam raciocinando em termos de velhas teorias. Cara, tem uma nova realidade. E a gente tem que ser muito eclético aí para, sabe, juntar uma análise que nos dê conta disso. Então, as migrações estão em todos os lugares. Aqui, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, nós temos já muita imigração de venezuelanos, haitianos, argentinos, tá? Senegaleses, que já estão estabelecidos aqui, que já têm família, que estão trabalhando já, etc., né? Às vezes fazendo alguns serviços que ninguém quer fazer, outras vezes nessas máfias comerciais, né? Que vêm vender produtos na rua, a gente sempre acha que é um pobre coitado que está vendendo uma coisinha ali, mas não é, isso tem toda uma organização muito bem feita por trás. De onde é que vem esses produtos? Como é que eles entram aqui? Eles pagam algum tributo? De onde é que vem? Então, né, é um quadro bastante complexo, eu diria assim, nós estamos desarmados do ponto de vista assim, conceitual e científico para analisar isso aí. Então, quando aparece um livro como esse, agora eu consegui um sobre inteligência artificial, que é o Atlas, em inglês, Atlas da Inteligência Artificial. Uma pesquisadora, professora e veterana do mercado, né? Ela trabalhou nessas empresas por mais de uma década. Ela tem um conhecimento realmente que não é o conhecimento mitificador, né? O catastrofista de um lado ou miraculoso de outro, tá? Porque não é nenhuma das duas coisas. Tá? Então, nós estamos precisando muito. E por isso eu valorizo muito um fórum como esse. Tantas grandes iniciativas são criadas com pompa e circunstância e muito dinheiro e depois sai um ratinho. Tá? E outras vezes as pessoas se reúnem com essa massa crítica que está completamente dispersa e se reúnem por causa de uma tragédia da pandemia, tomando seu whiskyzinho, eu diria um vinhozinho e tal, mas enfim. Se é no verão, eu boto o ar-condicionado e tomo vinho tinto. Tá? Então, a gente conversaria, né? Começaria a conversar e vejam, vocês fizeram o contrário, começaram um pequeno grupo e foram criando, né, quase que um movimento intelectual. Isso é muito bom, nós precisamos urgente disso. Obrigado, professor. E é uma coisa interessante, né? Porque, pegando o gancho na sua última, no seu final, é que existem países que geram crises, geram migrações para saturar, às vezes, o país adversário, né? E isso já aconteceu no passado, inclusive com Cuba, nos anos 90, por exemplo. Mas eu não queria prejudicar a próxima debatedora, eu queria convidar a mais jovem do nosso grupo, que é a doutora Luísa Gomes, para fazer a sua pergunta, por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Vicentini. Um prazer estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, somos colegas de profissão, sou historiadora também, e por isso que acho que a minha pergunta vai mais por esse lado. Bom, para mim a história é um objeto de disputa política, né? Narrativas são criadas o tempo todo para colocar heróis, inimigos, quem é ameaça, quem não é ameaça. E aí sai do campo até de armamento, como uma narrativa pode ser usado como arma, né? Então, pensando nisso, eu até estava hoje trabalhando em cima de um artigo que eu quero publicar sobre o Cruzador Bahia,
que eu, como historiadora, eu adoro um arquivo e documentos velhos, né? Quem não, todo historiador tem que ter esse viés, né? E aí, meu primeiro contato foi com um arquivo, foi na Marinha, foi com essa documentação do Cruzador Bahia. E relatos, né, dos náufragos e que beberam urina para sobreviver. Mas, enfim, e é uma história contada até hoje como um acidente, né? A literatura já consolidada que foi um acidente, mas tem uma literatura que reforça que foi um ataque, né? Enfim, e como, só para exemplificar como o mesmo fato pode ser contado de forma diferente. E aí, pensando no mundo que a gente tem hoje, né? De um cenário multipolar, com influência de IA, tecnológica, as informações são também muito passadas, e como pensar na construção de uma narrativa histórica a partir desse mundo multipolar. Bom, de fato, né, começo de vida foi de empresas privadas, né? Trabalhei em quatro e, no final, estava trabalhando em banco. Na minha época, o colégio tinha clássico e científico, e eu fiz o científico. Então, eu não era para estar na área de humanas, não fui programado para isso aí, mas me acabei evoluindo. E aí fiz faculdade de economia até a metade, acho que aproveitei muito, e paralelamente eu comecei a estudar história e fiquei muito impressionado com o que aprendia, e sabendo economia, eu já tinha uma abordagem da história um pouco diferente daquelas, tá? Então, que hoje a gente não pode falar nada se não levar um processo, né? Então, tudo fica nas entrelinhas, tá? Então, vamos dizer assim, eu depois de ciência política, né? Mas sempre focado aí nas questões internacionais. E isso que a senhora disse é uma verdade absoluta. A história, ela é uma arma, tá? Ela não são só acontecimentos, mas ela é empregada para criar visões, tá? Para unir, para desunir, tá? E por isso a gente está sempre lendo livros, né? As pessoas têm que justificar na família. Outro livro sobre esse mesmo assunto. Ah, mas esse aqui é diferente. Ele está me mostrando um outro ângulo que eu não sabia. Então, não é incomum a gente, 2 anos depois, retificar um pouco alguma coisa. E aí essa questão é a questão da ciência, né? Quanto mais a gente começa a saber, a gente se dá conta que mais falta saber, tá? Ou seja, o ignorante, ele é feliz porque ele não precisa muito, né? Ele já é feliz com o pouco que ele sabe. E quando a gente começa a entrar, a gente vê como tudo isso é muito mais complexo, como tem muitos outros ângulos de abordagem, tá? Então, essa ideia assim, simplista, né, foi o início da minha fala, dizerem que agora na globalização não existiriam mais fronteiras, né? Pelo contrário, se há uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno grupo que começa a entender inglês em qualquer país, principalmente só os jovens, né? Começa a entrar uma cultura de fora, vai necessariamente acontecer em algum momento uma espécie de reação da nação, ou seja, a nação ela se forma sempre em oposição a uma outra coisa, a uma outra força, a uma outra cultura, tá? Então, o que nós estamos vendo hoje, e, puxa vida, eu acho que por 30 anos eu preguei no deserto. Eu dizia assim, olha, vai haver, sim, um reforço das culturas nacionais, tá? Nós estamos muito atrasados nisso aí. Eu acho que tem vamos dizer assim, setores extremistas de um lado e de outro se uniram para detonar a cultura nacional brasileira. A falta de identidade hoje é altamente preocupante, tá? A falta de identidade nacional brasileira.
Então, cada dia nós somos bombardeados com um novo formulário onde nós temos que nos reclassificar para uma coisa ou outra, ou outra, ou outra. Meu Deus, não tem como responder isso aqui. Não sei, eu sou da raça brasileira. Eu saiba, eu tenho 3 ou 4 origens diferentes, sabe? Mas o que eu posso dizer? Tá? Então, sim, eu acho que há, nesse momento, e é curioso, como inclusive essa questão que nós analisamos aqui, por exemplo, da ação do Trump. Tá? Seria muito fácil dizer que isso é uma coisa errada e que é fruto de uma pessoa, mas não é. Existe um processo por detrás. Então, vamos dizer assim, ele se levanta, né, tentando resgatar algumas coisas. Não, é um homem que só quer negócios para os seus amigos, para os seus próprios negócios. Pode até ter isso, né? Pode até ter isso. Essa coisa de meter a mão no dinheiro. Eu não sei, é muito difícil ver gente que entra muito na política não ficar com a mãozinha meio manchada, né? Mas não é isso, isso aí não é o que diferencia projetos e coisas desse tipo. Mas, de fato, vamos dizer assim, a perda né, de uma identidade que dava coesão a um determinado país. E isso varia muito, sabe? Eu fiquei, às vezes, por uma discussão em sala de aula, mas eu não tenho uma história da Suíça. E aí, daí fui, na viagem à Europa, fui procurar, né? E o livro que eu encontrei que era bom, eu acho que ele era maior que a Suíça, né? A Suíça, não sei, o livro era muito grande para um país tão pequeno. Mas eu pude entender por que um suíço de fala alemã, ele não jamais pensaria em fazer parte da Alemanha. Tá? Quando você fica amigo de algum, conversa assim, eles dão uma risada e dizem, para quê? Para quê? Então, enfim, né? No século XX chegamos a ter 4 países, depois da Segunda Guerra, nós tínhamos 4 países que a gente poderia dizer que eram países alemães. Nós tínhamos 2 Alemanhas, a Áustria e a Suíça, 70% da população era de origem alemã. Tá? Então, nossa, o que dá coesão a uma nação? E é difícil ter um projeto político, ou seja, hoje em dia se discute muito grande estratégia, a necessidade de uma grande estratégia, ela é urgentíssima, mas a gente tem que contar com um material humano e nós temos que criar um clima de reconstrução de uma identidade nacional, tá? Que também teve épocas na nossa história que ela estava meio perdida. Tá? E aí foi se reconstruindo e se criando uma identidade. E tudo isso, essa questão de ler uma coisa ou outra, né? Eu sempre gosto de lembrar para o pessoal aí uma entrevista dos anos 80 ali do general Golbery, né? E aí, uma entrevista, ele perguntaram para ele, não, o que o senhor faz e tal? Quando chego em casa, né, eu boto chinelo, cumprimento a minha esposa, sento lá e pego um jornal para ler. Não dá durante o dia. Aí a esposa disse, a minha esposa me perguntou, mas escuta, o que tu está fazendo? Estou lendo jornal. Tu me disse que o jornal só conta mentira. Eu disse, ora, eu estou lendo o jornal para saber das mentiras. Porque uma mentira, ela traz um fato, e se esse jornal está dando essa interpretação, eu já decifro a mentira. Tá? Então, ou seja, a gente tem que ter nesses estudos sempre isso de pegar e ler outras abordagens para a gente ter um ponto de vista. Né? Assim, ó, se uma pessoa, eu não leio isso aí para não me contaminar. Bom, então tu tem uma cabecinha muito fraca. Né? A pessoa que estuda, que sabe, que raciocina, ela pode ler qualquer coisa. E ela vai ver, às vezes, a dimensão da miséria humana, sabe? Miséria mental, inclusive. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, assim, nessa questão de reconstrução da nação, um fator fundamental é a questão da identidade. Tá? E olha, o mundo está aí. Nós estamos vendo como países que não se organizam, eles vão ser rapidamente vítimas, né,
principalmente países que têm um território imenso, recursos naturais incontáveis, e não sabe muito bem como proteger isso aí e não sabe como utilizar. Então, hoje, com essa população que existe no mundo e com esse grau de consumo que existe, isso é um perigo muito sério. E, olha, basta um pequeno incidente hoje para se criar um fato político internacional e que acabe gerando um grande problema que depois não se reverte mais. A gente se concentra muito em olhar a experiência daqueles que venceram, mas eu acho que está na hora da gente começar a olhar um pouco aqueles que perderam. Como é que alguns países que pareciam ter também e tal, e de repente ele se desintegra e ele passa a ser, de sujeito da história, ele passa a ser objeto da história. Os outros tiram proveito dele. Ele se desmoraliza, ele retrocede, tá? A pontos inimagináveis. E a gente aqui no Brasil sempre tem a ideia, não, mas com a gente nunca vai acontecer. Será? Deus queira. Bom, professor, em face da hora, eu vou chamar agora o comandante Leonardo Matos, como último debatedor. Leonardo, com você, por favor. Obrigado, Almirante. Boa noite, professor Paulo Vincentini. Uma grande alegria Grande prazer te revê-lo. ver aqui. Eu estava te olhando Grande, quietinho aí. Eu disse, ele grande está quieto, mas alegria. está preparando alguma coisa. Eu preparei várias coisas, professor. Vai lá, O senhor manda. falando de vinho, me lembrei do vinho que bebemos lá em Leiden, né? E já vão 10 anos. Professor, o senhor estava falando aí de Brasil, eu acho que é um ponto importantíssimo na questão da identidade. Eu acho que o que mais me preocupa é como as nossas instituições estão assim rachadas, né? Como as nossas instituições, vimos aí recentemente pelas últimas pesquisas aí de opinião sobre a nossa alta corte, né? Suprema Corte, etc. Isso é muito ruim, muito triste. Vou tirar o senhor dessa enrascada e vou perguntar ao senhor uma coisa mais geopolítica. Como o senhor vê, qual seria a prioridade para o Brasil em termos de engajamento internacional nesse mundo complicado que nós estamos? O senhor vê, por exemplo, a questão do entorno estratégico ainda um conceito válido para nós, África, que é um tema tão caro ao senhor, né? Na minha avaliação, o maior especialista que nós temos em África é o senhor. Eu ia perguntar de África especificamente, mas fugir disso, eu queria só uma visão do senhor sobre prioridades na agenda brasileira em termos de engajamento internacional. Obrigado, professor. Bom, a gente tem alguém nos colocou isso na nossa percepção da realidade, que nós somos um país muito fraco e que precisamos de alguém para nos proteger. Só que o grande problema disso é que nunca leram Maquiavel, nunca leram Clausewitz, aí leram os grandes filósofos para saber que ninguém protege outro. Os países têm as suas comunidades, ele forma os seus interesses. E aí ele tem que interagir com um meio internacional para buscar opções. Então, eu creio que essa questão de quais são os parceiros que nós temos, que aparece um conflito internacional entre potências maiores que nós e com a ideia de que nós temos que tomar um partido. Eu sou muito cauteloso com relação a isso. Tá? Por quê? Porque essas grandes potências, às vezes, elas não chegam às vias de fato e elas fazem uma negociação de bastidores depois de testar suas forças, tá? E redivide o mapa do mundo. E é surpreendente como essas potências, às vezes, elas resolvem algumas rivalidades, tá? E, entre aspas, se perdoam. Agora, o que eu vejo é que eles jamais perdoam
países que tomaram posição de um lado, tá, contra o outro. Ou seja, ele não é nem eh, ele não é nem benquisto porque ele tentou apoiar lá atrás, né? Como ele como ele quem o país que ele resolveu não apoiar. Tá? Eu dou um exemplo disso, Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, olha, diz que o Getúlio não tinha condições de fazer política externa porque ele viajou muito pouco, né? Foi até Buenos Aires, que eu saiba, mas quem é de São Borja, é só abrir a janela que ele já está vendo outro país. Tá? Então, às vezes, é muito importante que os povos, né, tenham, lideranças que saibam, que tenham sensibilidade para não se impressionar com as manchetes e ver o que está realmente rolando. Então, o que o Brasil fez na década de 30 na rivalidade que estava emergindo entre os Estados Unidos e a Alemanha? Né? Digo Estados Unidos, aí todas as potências liberais democráticas, os países do eixo, etc. Tá? É que nem numa eleição, sabe? Quando tem uma eleição, o candidato vem e vem um partido e te faz uma... Olha, nós queremos muito que vocês nos apoiem e tal. Se na saída você já diz, não, eu vou apoiá-los. E você já faz uma frente. Quando chega na corrida final, há um equilíbrio e esse partido ele vai procurar desesperadamente um aliado de último momento. E esse aliado de último momento ele se vende bem caro. Tudo bem, eu apoio, mas eu quero o Ministério da Economia, sei lá, o Ministério da Infraestrutura e, sei lá, Comércio Exterior. Só isso, o resto vocês podem ficar. E aí, aquele que se colocou lá no início, né, ele vai ganhar um ministériozinho pequeno, né, só para ter apoio parlamentar. Então, o que o Brasil fez naquela época me chamou muita atenção, que foi algo de ir jogando com as circunstâncias, se posicionando, fazendo, inclusive, alguns blefes, às vezes, né? E quando nós não conseguíamos volta redonda, e daí começa-se uma negociação com a Krupp, não, porque são regimes fascistas que se aproximaram. Estado Novo, no meu entendimento historiador, não foi um regime fascista. Ele foi um regime autoritário, como eram naquela época 80% dos regimes políticos do mundo nos anos 30 eram autoritários. Ele era um regime modernizador, etc., um regime nacionalista, tá? Desenvolvimentista, com coisas que, para vários grupos sociais, tá? E ele foi jogando, então ele vazou a notícia de que a Krupp estaria disposta a nos conceder uma usina. E aí, imediatamente, um dos maiores políticos do século passado foi o Roosevelt, pegou o telefone e ligou. Tá? Não, mas a iniciativa privada não quer dar, mas o governo americano vai resolver isso, o Estado americano vai resolver isso e tal. Mas aí pensa na cabeça do Getúlio. Getúlio, desde o início, ele era extremamente realista para saber, né, que seria com os Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que tem que sair abanando o rabo, porque não consegue nada. Então, ele conseguiu Volta Redonda, conseguiu uma série de coisas. O que ele era? Cada época ele foi o que ele precisava ser. Tinha uma charge, que eu acho que ele era do tal de Belmonte, né? E tinha três bustos. Né? Então, era o Getúlio em 37, né? E aí com o bigodinho de Hitler, né? Que se chamava Getúlio von Vargas. Né? Depois tinha 42, né? O Brasil vai entrar na guerra, né? Aí ele com uma piteira, assim, todo, cidadão Getúlio Delano Vargas. E depois, em 1945, com o queremismo, o bigodão de Stalin, com aquela cara malvadona,
o camarada Getúlio Vargas Vitti, tá? Então, assim, as diversas faces. E, inclusive, bom, não foi temporalmente possível, mas em 50 ele foi eleito por voto direto. Quem é? Olha, tudo isso é muito complexo para dizer aquilo que todo mundo diz. E outra coisa que me chama a atenção é que o Brasil, por ser um país extremamente cuidadoso no seu processo de independência, tá? Ele evitou os extremismos das independências hispano-americanas e conseguiu fazer esse país vastíssimo ficar unido. Trabalho com o Império. Primeiro, o colonizador português, nomes muito expressivos, e depois o Império Brasileiro. Fez um trabalho magnífico de manter esse país, sempre evitando que potências viessem tomar partido, né, de jogar aqui um contra o outro, etc. Né? E, e aí, naquele momento, a nossa Marinha foi fundamental nisso aí. Né? Aliás, não tinha como se deslocar no Brasil se não fosse de barco. Tá? E nós sabemos que a independência do Uruguai, porque a Constituinte de 23 ela era bilíngue, espanhol e português. A Constituinte tem as atas em espanhol e em português, porque os delegados da Cisplatina estavam ali fazendo, né, trabalhando no processo. E a gente Ah, vai esse ver que daí. a independência uruguaia teve a mão do Império Britânico, e por razões geopolíticas que a gente conhece muito bem. Né? Então, veja bem, né? Essas são coisas que tem que tomar cuidado. Hoje em dia, qual é a situação? Nós temos uma grande desarticulação regional do nosso entorno aqui, mas tem alguma coisa que está, vamos dizer, para o lado do mar, está contando muito, tá? Que as opacas. Vai ter, inclusive, agora, não sei se é junho ou julho, no Rio de Janeiro, tá? O encontro Abril, das opacas. Tá? abril, Abril? abril. Melhor ainda, A melhor ainda. marítima, né? A marítima, não sei se vai ter umas opacas depois. Não, ministerial, chefe, é 8 e 9 de abril e 10 de abril, simpósio marítimo. É. Mas então, vários países africanos já entraram e nós estamos com assim, demandas para que o Brasil lidere alguma coisa. Nós precisamos, e imaginamos ter milhões de porta-aviões, não. Mas se nós tivermos com todos os países que têm litoral para o Atlântico Sul, se nós tivermos um acordo marco, mesmo que ele fique um pouco assim adormecido, às vezes durante um tempo, já existe um mecanismo pronto que os países podem se organizar para impedir determinadas situações. Se as pessoas não aprenderam nada com as coisas que aconteceram nos últimos meses, então elas são perdidas. Não quero dizer que muitas das coisas que aconteçam não sejam até justas e merecidas para quem fez, para quem sofreu. Mas, às vezes, para quem fez, pode ser apenas um balão de ensaio para coisas maiores. Né? Então, antes de ter inimigos, a gente tem que ter um projeto, a gente tem que ter uma organização melhor do país, a superação de determinadas divisões, e essa superação dessas divisões ela está muito difícil de se fazer internamente. Né? É que diz, na física, não se pode, a gente não consegue se levantar pelos próprios, né? Pegar com a mão e se levantar pelos próprios cabelos. Tu tem que ter um ponto de apoio. Né? Esse ponto de apoio seriam, assim, às vezes, as dificuldades que nós poderemos ter no plano internacional se não adotarmos uma nova abordagem do país. Eu li no Jornal do Comércio, que é de Porto Alegre, umas semanas atrás, uma entrevista muito interessante de um sujeito no Instituto de Pesquisa Menor, né, mostrando assim, ó, o que pensam os eleitores. Ele mostrando assim, com muita racionalidade. Então, às vezes, esse bate-boca que existe em cima,
ele não está refletindo uma realidade que está na base. E se a gente não tomar cuidado, como é que é? Algum aventureiro pode tirar proveito disso. Tá? Então, esse é um ponto assim, que eu acho fundamental, e o entorno ele é importante, sim. Nós estamos com o Prodefesa 5, nós estamos com um grupo de projeto, tá? Que participa Santa Maria, participa a URSS, participa a ECM, e participa uma universidade de Roraima, né? Porque tem que ser uma divisão espacial aí do projeto. E o projeto é sobre as questões africanas, né? Os conflitos na África. A África está se tornando não só o continente mais povoado, mas ela tem recursos naturais extremamente importantes, e ali vai acontecer muita coisa. Tá? Então, esse é o ponto, esse é o momento da gente conhecer, e são conflitos que têm muito a ver, nós não podemos nos imaginar travando uma guerra com a da Ucrânia, mas nós podemos seguramente entender o que pode acontecer no nosso entorno e como a gente pode estar preparado. Tá? Então, acho que esse é vamos dizer, é um ponto de partida para a gente começar a pensar as coisas e não pensar lá de cima para baixo, que atitude devemos tomar. Né? Será que nós temos perna para tudo isso? Então, a gente começa pelas coisas mais próximas da gente, tá? Arrumando a casa por aqui e ficando como o Brasil sempre fez em momentos complicados do mundo, que é mantendo as antenas, né? Captando os sinais e tomando atitudes. A nossa diplomacia ela foi muito boa em momentos críticos que nós vivemos. Ela soube aproveitar oportunidades, inclusive, para o país crescer, expandir os seus horizontes para o exterior e nunca entrando na briga dos outros. Né? Nós temos os nossos problemas para resolver. Acho que era isso que eu tinha a contribuir nesse quesito aí. Obrigado, professor. Satisfação em revê-lo. Professor Vicentino, eu queria agradecer a sua apresentação e passar a palavra para o Almirante Léo Ferreira para apresentar as despedidas do grupo. Muito obrigado. Professor, boa noite. Cheguei atrasado, mas assisti o tempo todo, porque eu estava no carro preso no trânsito, aí fiquei pelo iPhone observando. Então, não perdi a sua apresentação, muito interessante, muito ampla, profunda e com visão, vamos dizer, um pouco fora do que a gente tem ouvido nos últimos tempos na imprensa, no dia a dia, nas avaliações. Então, foi muito realmente. Eu quero agradecer ao senhor, cumprimentá-lo. A geopolítica, o senhor falou da importância geopolítica, eu acho que há muito tempo que a geopolítica não tinha tanta proeminência como agora. Pela primeira vez, vamos dizer, a termos mundiais, eu acho que eu vejo a economia se subordinar à geopolítica. Isso não acontecia há muito tempo. Né? Já depois da queda da União Soviética, foi o período da economia dominar todos os temas, né? Todos os movimentos internacionais. E agora nós estamos vendo outra vez a geopolítica ditar para onde a economia, quais os acordos. E nem tudo isso o senhor nos ensinou muito. Acho que para o Brasil é preciso que a gente se coloque numa posição mais crítica em relação ao mundo, mais independente. Estamos muito também meio peladeiros, né? Corre para onde a bola está, sem raciocinar muito. E está na hora da gente botar a bola no chão, começar a pensar de uma forma mais a longo prazo, com mais profissionalismo, eu diria, mais profundidade, porque os desafios que nós enfrentamos são muito grandes. A guerra híbrida é não só a guerra militar, mas é a cibernética, a informática, a desinformação, a econômica. Então, a opção e o Brasil está claramente, extremamente vulnerável a todos esses tipos de pressão. E o senhor veio aqui e nos mostrou com clareza tudo isso. Nós temos muito a agradecer ao senhor, acho que nós todos aprendemos bastante e, se Deus quiser, continuaremos. Eu acho que ficou tema para se conversar um pouco mais adiante. Então, desde já fica o convite para repetir essa apresentação, ampliando talvez um pouco sobre outros assuntos também ligados.
Muito obrigado ao senhor, felicidades. É, vou me despedir agora, deixo as últimas palavras com o senhor e depois nós continuamos, voltaremos a conversar. Não, quem agradece sou eu por ter tido a honra de falar que tem, para quem está com, diz aqui no campo, aqui no Rio Grande do Sul, se diz, olha, Deus nos fez com duas orelhas e uma boca, tá? E tem gente que não usa as duas orelhas, só usa a boca para falar, né? E quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que têm preparação que vocês têm, né? E me parece mais importante ainda o propósito que vocês têm, isso para mim é gratificante. É para isso que a gente lê, estuda, etc. Né? E o ponto que se encerra é que, de fato, aquela ideia de uma economia que estava funcionando integrada, ela está rapidamente evoluindo para mercados que são mais restritos e onde essa noção de custo mais barato ela não está mais funcionando. Tá? Então, o próprio perfil da economia ela está começando a mudar aceleradamente. Tem uma articulista que é do União de Bancos Suíços, né, que é brasileira, aqui no Brasil, ela trabalha aqui, análise estratégica ela faz, ela tem sido também muito clara ao mostrar assim, o novo perfil. Se não pudermos comprar alguma coisa baratinha que vem lá, não sei de onde, nós vamos ter que começar a produzir mais. E, muito simplificadamente, a gente já fez isso no passado. Então, a gente tem experiências aqui. Então, eu quero agradecer muito, né? Aproveitar para dizer para o general Etchegóin que, na última vez que nos encontramos, ele ia me passar uma tarefa. Eu fiquei esperando a tarefa e não chegou. Não sei se já resolveu ou desistiu. Tá? E desejar uma boa semana para Não todos quis vocês. atrapalhar suas férias. Não quis atrapalhar suas férias, professor. Não se Não, tá preocupe, que você vai bom, receber. tá bom. Então, um agradecimento e foi uma noite memorável aqui. Depois de uma tempestade veio uma bonança. Tá? Muito obrigado pela atenção de Boa vocês. noite.